A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma lição, agora a lição de número 4, onde nós falaremos a respeito de Jesus como sendo o pão da vida, aquele que alimenta a alma do cristão, aquele que traz vida ao mundo. O nosso objeto de estudo está lá em João, capítulo de número 6, sendo este um dos capítulos mais profundos do Evangelho segundo escreveu João. Meus amados irmãos, antes da gente entrar no subsídio de fato, na nossa aula de fato, eu quero pedir a você para que você curta o nosso vídeo, para que você compartilhe lá no grupo da igreja, no grupo da família, em todos os grupos que você tiver, compartilha no Facebook, em outras redes sociais também. Nos ajude nesse projeto. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e nos ajude cada vez mais, ok? Nosso projeto está crescendo, tem alcançado inúmeras pessoas, o canal tem sido abençoado e Deus tem feito com que o nosso subsídio, nosso estudo chegue a pessoas no Brasil inteiro. Inclusive, inúmeras pessoas têm entrado em contato conosco, pedindo auxílio, inclusive até mesmo marcando agendas conosco para que nós venhamos a ministrar escolas dominicais em todos os lugares, e isso nos é motivo de alegria. Lembrando que o nosso intuito aqui é fazer com que a Igreja de Cristo seja edificada, é ajudar o professor de EBD, é melhorar a qualidade das escolas bíblicas dominical e contribuir para que você possa ter uma aula mais fluida, uma aula com maior qualidade, ok? O nosso texto áureo está lá em João, capítulo 6, versículo 48, que nos diz: Eu sou o pão da vida. Meus irmãos, como primeiro comentário, o que a gente precisa entender logo aqui no texto áureo? É importante que ao ler o texto áureo no dia da sua aula, você faça referência a isto. O Evangelho de João, a forma como ele escreve, ele tem o intuito de apresentar Jesus como sendo o Verbo divino, como sendo o próprio Deus. Então, ao longo dos capítulos, ao longo dos acontecimentos, João ele coloca algumas grandes declarações de Jesus. No caso, declarações eu sou. Como eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, e assim por diante. Agora, Jesus está se revelando como sendo o verdadeiro pão da vida. É assim que ele vai se identificar agora no capítulo 6. Vai surgir uma disputa entre ele e os judeus que estavam presenciando o milagre da multiplicação dos peixes e também o discurso de Jesus. E Jesus ele vai deixar bem claro, olha, quem vos dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Eu sou o verdadeiro pão do céu, eu sou o pão da vida. Então, esse texto ele é extremamente importante, inclusive aqui nesta passagem nós temos dois pontos altos, tá? O ponto mais alto, o clímax dessa passagem de João capítulo 6, é o versículo 48. Aqui na nossa lição, o autor ele vai se ater aqui na nossa leitura bíblica em classe até o versículo 14, tá? Então ele vai falar mais a respeito do milagre da multiplicação dos peixes. Porém, o ponto alto do capítulo é o versículo 48, que é a declaração de Jesus. A multiplicação dos pães e dos peixes é praticamente um milagre introdutório. Jesus é como se ele estivesse preparando a mente daquelas pessoas, preparando o coração delas para o que viria depois, para o que ele haveria de fazer alguns minutos depois. Então é importante que nós venhamos a dar ênfase nisso, justamente porque, repito, o versículo 48 é o ponto alto da passagem, ok? A verdade prática nos diz: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Eu gosto dessa definição que o autor coloca aqui, na verdade prática, mostrando que Jesus ele é aquele que sacia a fome espiritual. Na passagem em questão, nós vamos ver as pessoas indo atrás de Jesus, porque ele havia enchido o bucho das pessoas. Jesus havia multiplicado os pães e os peixes, e eles tinham ficado, de barriga cheia. Porém,
A verdadeira fome que Jesus queria saciar daqueles homens e mulheres era fome espiritual. E pela cegueira em que eles viviam, eles não conseguiam compreender isso muito bem. Tá? A gente vai ver um pouco mais adiante toda essa discussão, ok? Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe. Versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 14 nos diz: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então vejam, irmãos, eu até deixei grifado aqui, o grande fator que fazia com que eles seguissem Jesus era o fato de que Jesus operava sinais. Jesus fazia milagres, Jesus ele operava sobre as necessidades físicas dos seres humanos. Então, boa parte daquela multidão não queria saber se Jesus ele era o Messias, o Filho de Deus, o grande prometido. Eles só queriam que as suas necessidades básicas, as suas necessidades físicas, fossem satisfeitas. E Jesus ele estava fazendo isso, curando enfermos, multiplicando pães e peixes. Então, muitos o seguiam não por quem ele era, mas por aquilo que ele podia fazer e por aquilo que ele fazia. Então, já logo no início do texto, nós vemos uma motivação completamente errada por parte da multidão que seguia Jesus, ok? Versículo 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma multidão grande vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não bastarão para que cada um deles tome um pouco. Meus amados, 200 dinheiros ou 200 denários é uma quantia extremamente elevada. Equivalem a 200 dias de trabalho. Gente, é muita coisa pela quantidade de pessoas. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes quanto eles queriam. Irmãos, no versículo 10, o apóstolo João ele revela um número de aproximadamente 5.000 homens. Isso sem contar as mulheres e as crianças. O D.A. Carson, comentando sobre esta passagem, ele diz que provavelmente havia entre a multidão cerca de 20.000 pessoas. Eu não sei os irmãos, se vocês já tiveram a oportunidade de entrar ali, por exemplo, num estádio de futebol, ou, por exemplo, ir lá numa virada de ano na Paulista, né, onde você tem 2 milhões de pessoas. Eu não sei se vocês já viram 20.000 pessoas reunidas num lugar só, gente. É muito ser humano no ambiente. Então, se a gente começa a construir todo esse cenário, todo esse enredo aqui na nossa mente, fica mais fácil para a gente compreender a extensão do milagre de Jesus e o porquê os discípulos não estavam crentes no que Jesus iria fazer daqui a alguns minutos. Tá? Então, você, professor de escola dominical, é necessário que você possa criar esse cenário na mente dos alunos e trazê-los junto consigo para imaginar tudo aquilo que está acontecendo, para que eles possam ter uma compreensão mais elevada a respeito do que a passagem está ensinando. Ok? Vamos lá, versículo 12. E quando estavam saciados, ou seja, todos comeram até se fartar, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos cheios de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram,
aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens que o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Mais um ponto para a gente ressaltar. Os milagres de Jesus ressaltam a natureza divina dele. E é por isso que o apóstolo João, dentre tantos outros milagres que ele poderia escrever, ele vai ressaltar 7 milagres, ele vai escolher a dedo quais milagres ele vai colocar na sua narrativa, justamente pelo foco dele. Então, em todo momento, quando você estiver lendo o Evangelho de João, principalmente quando você estiver expondo o Evangelho de João, você não pode perder de vista o propósito do apóstolo João, que é apresentar Jesus como sendo o próprio Deus. Tá? Então, cada um dos milagres tem como ponto de partida revelar a divindade de Jesus. Tá? O primeiro milagre é a transformação da água em vinho. Entre muitas aspas, tá, irmão? Olha aí no vídeo aí que tá aparecendo uma imagem, tô fazendo um monte de aspas aqui. É um milagre simples, comparado com o último milagre. O último milagre de Jesus, que João decidiu relatar no seu evangelho, é a ressurreição de Lázaro. É o ponto mais alto do evangelho de João, excetuando-se, evidentemente, a morte e a ressurreição de Cristo. Mas é o ponto mais alto do evangelho. É o último milagre narrado por João e o milagre mais impactante. Inclusive, foi depois desse milagre que as pessoas falaram, bateram o martelo: não, a gente tem que matar Jesus. Tá? Então, olha lá a estrutura do evangelho, a forma como ele organiza 7 milagres, 7 declarações eu sou, e assim por diante, que aí você começa a compreender melhor a narrativa. Tá? Só a título de exemplo, irmãos, se você pegar minha Bíblia aqui, tá toda grifada, toda rabiscada, porque eu preciso ler a passagem, escrever, rabiscar, para poder entender, poder gravar, poder saber o que está acontecendo. Senão não entra na nossa mente. Então, se eu estou fazendo isso, é necessário que você faça também. Tá? Você não precisa arriscar sua Bíblia se você não quiser, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando, olha, invista tempo no conteúdo, ok? Gente, eu gasto aqui no nosso subsídio mais ou menos meia hora. Lembrando que é um auxílio ao professor. Se eu for expor a passagem, versículo por versículo, com toda a profundidade que ela tem, eu vou gastar 3, 4, 5 vídeos de 1 hora. Porque é muito profundo. Então, o seu papel, professor de EBD, o seu papel, aluno de escola bíblica dominical, é buscar a profundidade da passagem, ok? Vamos lá? Os objetivos da lição. Primeiro objetivo: instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação, refletir a respeito dos desafios da fé. Por que ele traz isso, irmãos? Porque a gente vai ver Jesus falando e provando os seus discípulos. O próprio Jesus, ele lança a questão quando ele vê a multidão. O texto diz aqui, ó: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha, pergunta a Felipe: onde compraremos pães para estes comerem? E João relata que Jesus, ele dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que haveria de fazer. Então, Jesus, ele lança a questão para ver como os discípulos responderiam. E a resposta dos discípulos é basicamente uma resposta de incredulidade, ora. Tanto é que ele diz: aonde compraremos pão? 200 pães, 200 dinheiros de pães não vão bastar. Não tem solução, despede essa multidão, manda ele embora, porque não tem o que a gente fazer. Ponto 3. Correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. Meus irmãos, vamos dar uma destrinchada aqui na passagem em questão. João capítulo 6 é a mesma narrativa, anota isso, que isso é importante, tá, meus amados? Pega aí sua caneta, seu papel, sua lapiseira, anota aí. João capítulo 6 é a mesma narrativa de Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6 e Lucas capítulo 9, ok? Inclusive, aqui João capítulo 6, ele não está relatando, mas é após isso que ele vai acalmar o vento e o mar. Mas uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui, meus amados, é o fato de que
No capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus ele acabara de receber uma notícia extremamente triste. João Batista, o primo de Jesus, ele tinha sido assassinado no cárcere. Se a gente voltar lá, meus amados, em Mateus capítulo 14, a gente vê algumas tentativas de Jesus de ficar sozinho. Irmãos, analisa a passagem, e eu creio que isso é um ponto-chave para você poder explicar para os seus alunos. Jesus ele estava num processo semelhante ao luto. Jesus ele queria ficar um pouquinho sozinho por conta da notícia que ele tinha recebido. Vai lá, Mateus capítulo 14, e você vai ver a quantidade de vezes que Jesus queria ficar só. Inclusive, depois da multiplicação dos peixes e dos pães, você vai ver Jesus falando, ó, entra vocês num barco, a multidão vai pro outro lado e eu vou ficar um pouquinho sozinho orando aqui. Jesus ele queria ficar só. Só que, qual que é a grande questão que a gente precisa ressaltar? Depois deem uma lida, Mateus capítulo 14, que é um dos melhores relatos dessa passagem. Mesmo num processo de luto, mesmo extremamente triste com a morte de João Batista, quando Jesus vê aquela multidão, ele tem uma postura diferente da postura dos discípulos. Quando os discípulos perguntam, né, tiram aquelas dúvidas, olha, mesmo que nós tivéssemos 200 denários, né, o salário de 200 dias de trabalho, não seria o suficiente. Jesus manda a multidão embora. Gente, eles estavam num lugar longe da civilização. Tinha mulher, tinha criança, tinha idoso, tinha gente doente. Imagina o tanto que eles caminharam. Imagina a dificuldade que eles teriam para retornar para a casa deles com fome, gente, e com sede. Então, os discípulos eles foram antipáticos, mas Jesus, mesmo em seu processo de luto, ele teve uma simpatia muito grande por aquelas pessoas. Eu quero abrir a passagem, dá uma olhada aí na tela de vocês, o texto da primeira multiplicação dos pães e peixes, lá em Marcos capítulo 6, o versículo 31 é o mesmo relato que nós estamos tendo aqui em João capítulo 6. Olha o que Marcos diz a respeito da vida extremamente corrida dos discípulos. E ele lhes disse, né, Jesus, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. E Marcos explica. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e viam. Oh, meus amados, olha a vida que os discípulos levavam, a vida que Jesus levava nesses 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele não parava. Era pregar, era orar, era curar, era fugir muitas das vezes, né? Dar um jeito de escapar ali dos fariseus. E isso era o tempo todo, embate, briga, discussão, pregação, multidão o tempo todo apertando, comprimindo, querendo ver Jesus. Era uma coisa extremamente intensa, meus amados. Jesus ele tinha todos os motivos do mundo para despedir aquela multidão e dizer, olha, chega, eu quero ficar um tempo sozinho, meu primo acabou de morrer. Respeitem o meu luto. Só que ao invés de fazer isso, Jesus ele faz extremamente o contrário. Exatamente o contrário. Jesus ele cura, ele multiplica, ele opera um milagre. Parece que ele pega toda aquela força, aquela intensidade daquele sentimento de luto e ele coloca tudo para fora nesse momento. Olha só que coisa maravilhosa. Né? E ainda depois tem um espaço para um discurso tremendo de Jesus a respeito do fato dele ser o pão da vida, o pão do céu, meus amados. Na introdução, o autor da revista ele vai dizer o quê? Que Jesus ele nota que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais. Foi aquilo que eu disse, meus irmãos, lá no comecinho. Tá? Eles seguiam Jesus apenas porque Jesus ele poderia operar milagres. Não porque Jesus era o Messias, não porque Jesus queria salvar a alma deles. Você, professor, você pode aplicar muito bem essa passagem nos dias de hoje. Perguntando à igreja, perguntando à sua classe qual é a motivação deles em servir Jesus, em seguir a Jesus. Vamos lá, versículo 26 do capítulo 6. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que vocês me buscam, não pelos sinais que vocês viram,
mas porque vocês comeram pão e encheram a barriga de vocês. E aí Jesus já dá uma chamada de atenção no versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Gente, era uma motivação espúria, uma motivação pueril, baixa. Eles não estavam entendendo a profundidade do ministério de Jesus. Eles não tinham a capacidade de compreender a extensão da mensagem de Cristo. E é por isso que Jesus está chamando a atenção deles. Muitas pessoas se apressam atrás de milagres, como está grifado aí na sua tela. Mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. E para mim o autor, ele foi extremamente feliz nessa declaração dele, justamente pelo fato, meus amados, que lá no versículo 60 dessa mesma passagem, olha o que os seguidores, a multidão que seguia Jesus dizia: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, na hora que Jesus multiplica pães, na hora que Jesus multiplica peixes, meus amados, é aquele oba-oba, né? Olha que maravilha, eu imagino o povo desmaiando, né? É doido da vida ali, vendo o peixe multiplicar. É um milagre extremamente maravilhoso. Jesus mostrando o poder dele, criador, logos divino da criação, o haja de Deus. Ele dá graças, ele multiplica pães, ele multiplica peixes. Gente, isso aqui é extraordinário. Extraordinário, meus amados. Só que é o seguinte, na hora do discurso o povo quer ir embora. Na hora que Jesus começa a pregar, na hora que Jesus começa a dar uma lição neles a respeito daquilo que havia acontecido, eles querem se retirar e abandonar Jesus. Duro é este discurso. É por isso que o autor diz, olha, as pessoas querem milagres, mas elas não querem a palavra. Elas não querem a mensagem do evangelho, elas querem o milagre, elas querem a bênção. Mas elas não querem o Deus que promove a bênção. Então, veja a profundidade. Esse é um problema que tem na igreja de hoje e já é antigo, né? Você vê, os próprios seguidores primários de Jesus ali, eles já tinham esse problema. A multidão seguia Jesus devido aos milagres e curas. E não para escutar a mensagem que Jesus trazia, meus amados. Indo adiante aqui, pulando alguns tópicos, meus amados, indo diretamente ao terceiro tópico, Jesus, o pão que desceu do céu, é necessário que nós ressaltemos essa primeira frase do autor logo no primeiro subtópico. No dia seguinte, ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum. O tópico 3 da lição, ele faz essa transição. Até o versículo 21 é um dia, do versículo 22 até o último versículo 71, é outro dia. Tá? Então, num dia Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes, no outro dia Jesus tem esse encontro com a multidão estava enlouquecida, né? Alucinada procurando Jesus, porque eles queriam mais, eles queriam mais, eles queriam mais. E aí Jesus ele começa a jogar em rosto aquilo que estava acontecendo. Olha, vocês estão me buscando não é porque eu sou o Messias, mas porque vocês encheram a barriga de vocês. E aí eles começam o diálogo. Versículo 28, depois daquela chamada de atenção, os seguidores, né, aquela multidão diz a Jesus: o que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Versículo 30, é aqui que começa toda a encrenca. Que sinal você faz para que nós vejamos e creiamos em você? Que operas tu? É um povo cara de pau, né, gente? Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes e o povo falou: qual que é o sinal que você vai fazer? Fala aí. O que você vai fazer de milagre aí? Jesus tinha acabado de realizar um milagre extraordinário na presença deles e eles estão perguntando, pedindo mais milagre. Eles não estão acreditando ainda, muita gente ainda está duvidando, mesmo depois daquela declaração, lá no versículo 14, olha, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Gente, o povo era incrédulo, o povo é difícil, até hoje o povo é difícil. E aqueles estão questionando Jesus. E aí Jesus diz o seguinte, ainda eles dizem, né, no versículo 31, nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer
pão do céu? E no versículo 32 Jesus responde: Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E aí Jesus ele fala mais claramente no versículo 35. Eu sou o pão da vida. E aí as pessoas elas ficam alucinadas justamente porque Jesus está falando, olha, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, esse não faz parte do reino de Deus. Esse não tem parte comigo. Olha lá, meus amados, no versículo 49, vossos pais comeram maná e morreram. Este é o pão que desce do céu para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne e eu darei a minha vida pelo mundo. Só que no versículo 52, o pessoal não está entendendo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Gente, o povo estava entendendo errado. Eles não estavam compreendendo o discurso de Jesus. Eles estavam achando que os discípulos tinham que cometer canibalismo. Jesus não estava falando de cortar, fatiar a carne dele e se alimentar. Não é isso, não. Nós, como cristãos, nós entendemos o princípio da passagem, que é ser um com Jesus. Nós compreendemos isso. Por que eu digo ser um com Jesus, irmãos? Vamos citar, por exemplo, o ato da ceia do Senhor. Nós, na Assembleia de Deus, temos o grande costume de celebrarmos uma vez ao mês. E é algo extremamente profundo, porque todas as vezes que nós nos alimentamos daquele pão e nós bebemos aquele cálice de suco de uva, aquilo ali faz parte do nosso organismo, ou seja, nós nos tornamos um com aquela representatividade do corpo e do sangue de Jesus. É óbvio que aqui Jesus não está falando da ceia, tá, irmãos? Jesus está falando de algo extremamente profundo, que é ser um com ele, por meio da fé. Tanto é que Jesus ele diz abertamente, olha, eu e o Pai somos um. Nós somos um. E aquele que crê em Cristo, aquele que se aposta da vida eterna, é um com o Pai também. Ok? Por meio de Cristo. É disso que Jesus está falando. Indo mais adiante, meus amados, no subtópico 2 do tópico 3, aqui o autor ele vai citar as declarações de Jesus, as declarações eu sou, que estão presentes no Evangelho de João. A primeira declaração, eu sou o pão da vida, depois eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Meus amados, eu sou no grego, que é o ego eimi, faz referência direta ao nome de Deus revelado a Moisés na sarça ardente. E os judeus ficavam doidos de raiva quando Jesus dizia dessa forma. Inclusive, em uma de suas discussões, Jesus ele vai dizer abertamente aos discípulos, aos judeus, de modo geral, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, meus amados. Jesus ele faz o tempo todo, em boa parte dos seus discursos, referência direta ao Antigo Testamento. A forma divina, meus amados. Então, é como eu disse, nessa passagem nós temos pelo menos 2 pontos altos. E eu vou terminar dessa forma, tá? Primeiro ponto alto e o mais alto, propriamente dito, da passagem. É o versículo 48. Eu sou o pão da vida. Tá? Então você, professor de EBD, para realizar aqueles objetivos da lição, é necessário que você destrinche esse versículo, ok? Segundo ponto alto, a declaração de Pedro, ok? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não é Senhor para onde iremos nós, tá? É Senhor para quem iremos nós. É como se Pedro estivesse dizendo, olha, não tem outro mestre, não tem outro professor, não tem outro rabi em Israel que tem palavras de vida eterna. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok? Então, lembrem-se disso.
dois pontos altos, versículo 48 e do versículo 67 ao 69. Por que do 67? Porque Jesus também faz uma pergunta aos discípulos. Quando a multidão começa a ir embora, dizendo que o discurso de Jesus era muito duro, Jesus ele olha para os 12 discípulos e diz: e vocês? Vocês não vão embora também não? E aí Pedro solta essa pérola, né? Para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida. Ok, meus amados? Esse foi o nosso subsídio de hoje, espero que tenha ajudado. Não deixem de comentar, tá, irmãos? Isso nos ajuda muito, ajuda aí o YouTube a nos impulsionar, né? Ele entende que o vídeo é relevante. E nos chamem também no WhatsApp, não deixem de seguir o nosso perfil no Instagram, o link vai estar aí na descrição, ok? E nós estamos à disposição. Se quiser aí chamar a gente lá no Instagram para tirar dúvida, para conversar sobre escola dominical, quiser nos adicionar também em grupos de WhatsApp, nós estaremos muito felizes em fazer parte, ok? Que Deus abençoe em nome de Jesus.